cantando, na verdade, né? Essa música que diz Louvemos ao Senhor. Então, convidar todo mundo do louvor que vai fazer parte aí pra gente começar. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, assim como dizemos aqui nessa música. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Que nós que entramos aqui de uma forma, Pai, possamos sair daqui de outra, Senhor, aprendendo da palavra, da comunhão com os irmãos, Pai, que tua vontade seja sempre feita, ó Deus. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém
Podem se sentar, queridos. Som. Agora sim. Graça e paz, tudo bem com os irmãos? Estão firmes com Jesus? Mesmo quando a gente é igual bambu, que estrala de um lado, estrala do outro, mas não sai da raiz, estamos firmes com Jesus, né? Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu olhei de lá e eu falei assim, ué, mas cadê o microfone? Não estou vendo o microfone. Mas o negócio aqui é tão chique, tão abençoado, que tem até onde colocar o microfone. Deus é bom, né? E é assim, Deus prepara sempre o melhor na nossa vida. E mesmo quando nós achamos assim, não está tão bom isso que eu estou vivendo, pode ter certeza que é o melhor. Porque em tudo, Deus tem um propósito. Em tudo, irmãos, em todas as coisas. Hoje nós estamos aqui com alguns visitantes. Nós temos o Bruno, Jéssica, a Cida, os irmãos onde estão? Se puder ficar em pé ou só acenar com a mão. Sejam bem-vindos. Deus. Vocês vieram no encontro de casais. Tá vendo? Eu lembrei bem do rostinho. E também temos aqui Jarderson, é isso? Falei certo? Janderson. Então aqui, me perdoa. Valéria e o Felipe, sejam bem-vindos também. Que Deus abençoe vocês. Aqui não é a nossa casa, aqui é a casa do nosso Pai. E se é a casa do nosso Pai, a gente fica à vontade, não é assim? Quando nós vamos na casa, mesmo quando nós nos casamos e que a gente vai embora de casa, mas parece que quando chega na casa dos pais, a gente fica lá. É outra coisa, né? É um lugar de aconchego, é lugar de ninho, é o lugar onde a gente às vezes quebra a asa, volta para lá, para a casa dos pais, para consertar a asa. Depois, quando conserta, põe para voar de novo, não é assim, Rosângela? Então, aqui é a casa do nosso Pai, lugar de aconchego, lugar de amor, lugar de alegria. Os irmãos que puderem levantar, cumprimentar os nossos irmãos, eles estão ali no fundo. Então, fiquem à vontade na casa de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, nós vamos fazer a leitura bíblica e depois nós vamos orar mais um pouquinho. Salmo 20, nós vamos ler os versos 7 e 8. Salmo 20, versículo 7 e versículo 8. Tem um irmão ali achando, amém? Diz assim: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. O Senhor, ó Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Irmãos, sempre que eu penso nas guerras de Israel, nas guerras do povo de Israel, a gente observando, nós sabemos que a maioria dos exércitos que vinham contra eles tinham um poder maior de soldados e tinha também carros de guerra, né? E eles não tinham.
E esses exércitos, eles iam contra o povo de Israel com a confiança do seu poder de armamento, com a confiança dos seus carros, né? E aí o salmista vem dizer para nós que aqueles que se levantavam contra eles estavam confiando nos seus carros de guerras, né? Mas que eles não, eles iam para a guerra sim, com a confiança de que o Deus vivo ia dar a vitória. Então não importa as circunstâncias, nós confiamos no Deus vivo. E realmente, irmãos, eles podiam até cair no meio da batalha, mas eles se levantavam pela força do Senhor, porque eles sabiam em que eles criam e ficavam firmes e continuavam guerreando. E é esse o nosso chamado. E os exércitos do inimigo caíam diante daquele pequeno exército em comparação aos outros exércitos. Mas eles ficavam firmes. E o que nós aprendemos? Que a nossa confiança, diante de qualquer situação que nós venhamos atravessar, seja da enfermidade, seja da situação financeira, seja uma situação de tristeza, de angústia, de preocupação com outras pessoas, qualquer situação, a nossa confiança está no Senhor. Não importa se nós temos recursos ou se nós não temos recursos para resolver os problemas, as situações, porque a nossa confiança deve estar no Senhor. E quando a vida nos dá assim uns tombos, porque todo mundo aqui já levou uns tombos da vida, não levou? Nós não nos prostramos, nós nos levantamos e ficamos em pé. Continuamos firmes, em pé, caminhando, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E o salmista diz no final: o Senhor conceda vitória ao rei, né? Porque o rei, eles lutavam pelo rei, pelo povo deles, e o rei era representante. E quando clamamos, então assim, irmãos, que o Senhor te conceda vitória, que o Senhor me conceda vitória, quando nós clamarmos, porque é dele que vem a nossa confiança, e é dele que vem a nossa provisão, e é dele que vem a certeza da vitória para as nossas vidas. Nós não somos qualquer pessoa, nós somos os filhos amados de Deus, amados a ponto dele dar o filho dele, para que nós tivéssemos a salvação e pudéssemos estar aqui hoje, neste lugar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então eu peço para os irmãos, curvem suas cabeças, vamos buscar o nosso Deus em amor, em reverência, porque Ele está neste lugar, e Ele espera a nossa adoração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, porque sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor está neste lugar, Senhor. O Senhor está nesse templo, enchendo esse templo da tua glória, enchendo, Senhor, da tua presença, Senhor. E nós oramos para que nada, Senhor, venha nos impedir de sentir essa tua presença maravilhosa, que nada venha nos impedir, Senhor, de derramar o nosso coração diante da tua presença. Tira, Senhor, as distrações dos nossos ouvidos, tira as distrações dos nossos olhos, Senhor. Tira, Senhor Jesus, as distrações da nossa mente, para que nesta noite, Senhor, nós venhamos oferecer um culto racional, um culto, Senhor, que agrada a Ti, Senhor, porque esse é o propósito da nossa vida, adorar, Senhor, o Teu nome, proclamar que o Senhor é Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor cuida, Senhor, e zela de todos aqueles que se aproximam de Ti. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela nossa salvação. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos mantém em pé, Senhor. Nos mantém em pé pela Tua graça. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor escolheu nos amar.
Senhor, recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa oferta, Senhor, do nosso coração nesta noite, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, na nossa pequenez, dar o melhor do que somos para Ti, Senhor amado. Honrar o Teu nome com aquilo que somos. Pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero pedir para a irmã já passar os avisos. Temos programado para nosso mês e semana. Mulheres de oração. Todas as segundas-feiras, das 9 horas às 10 horas. Nossas queridas irmãs estão aqui na igreja, semeando a cultura da oração ao nosso Deus. Venha fazer parte, você mulher. Traga seu pedido e um coração quebrantado. Qualquer dúvida, pode falar com uma de nossas irmãs da igreja na saída. Elas irão te ajudar. Nossos cultos de oração acontecem às quartas-feiras às 19 horas, na sede de nossa igreja. Se você tem disponibilidade, venha estar conosco. Cursos profissionalizantes. Formação profissionalizante em elétrica residencial. Estudos em sala de aula e aulas práticas, com material à disposição, para desempenhar as melhores técnicas. Com professores a todo instante para tirar suas dúvidas. Bônus de conhecimento industrial, e apostila com conteúdo completo de elétrica residencial. Venha fazer parte desta turma super animada e dedicada no trabalho. As aulas acontecem aos sábados às 14 horas. Se alguém tiver interesse, procurar Denis ou Rogério, e solicitar a inclusão na lista de alunos. Curso de artesanato. Corte e costura. Uma ótima pedida para exercer nossos dons e talentos. Venha conhecer nossa oficina de artesanato. Decoramos garrafas, potes, jarras. Inúmeras decorações em panos, papéis, IVA, algodão, bordados, pinturas, com uma diversidade de materiais. As oficinas acontecem aos sábados, a partir das 14 horas. Os irmãos podem convidar pessoas para participar. Venha fazer parte, seja um aluno desta grande equipe, traga suas ideias e venha criar conosco. Procure a irmã Fátima, pois será uma alegria imensa ter novas pessoas conosco. Uma oportunidade incrível de desenvolver habilidades e fazer novas amizades. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Colossenses 3:23. Ensino Teles. A nossa escola bíblica dominical está acontecendo aos domingos, às 9 horas, aqui mesmo no templo da nossa igreja. Venha estar conosco. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com esta alegria que estaremos juntos, às 10h10 para o culto matutino, e mais à tarde às 18 horas, para o culto da família. Não perca, e venha celebrar. Ei, você aí, jovem, venha estar conosco na classe de jovens da escola bíblica. Não perca, aulas incríveis com conteúdos profundos na palavra de Deus. Olá, se você deseja um aconselhamento, uma palavra de apoio ou um momento de oração, entre em contato com o nosso pastor. Estamos aqui para cuidar, ouvir e ajudar uns aos outros como família em Cristo. A palavra de Deus nos lembra em Provérbios 19:20. Ouça conselhos e aceite a instrução, e acabará sendo sábio. Para sustentar a obra de Deus, neste lugar somos todos convidados a participar com a nossa vida e nossas finanças. Então, seja para o sustento local, obras sociais e missionárias. Faça a sua contribuição em amor através do envelope ou transferência bancária. Quer ser batizado? Se sente no seu coração que chegou seu momento de mostrar para este mundo que você é uma nova criatura em Cristo? Então chegou sua oportunidade. Fale com o pastor. Ele estará ministrando o curso de batismo e te preparando para este momento glorioso. Convidamos você. Venha fazer parte desta família. Se você nos visita hoje, venha mais vezes. Conheça esta casa. Faça parte desta família.
Ficamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. Agora que já sabemos de todas as atividades, não deixem de contribuir com a sua oração e apoio. Contamos com a participação de todos. Uma boa semana. E fiquem com Deus. Nós vamos para os dízimos e ofertas. Os irmãos que não são daqui, não se sintam constrangidos. É um costume que nós temos de ofertar ao Senhor. E os irmãos, mas se os irmãos quiserem, pode ficar à vontade também. Irmãos, eu vim pelo caminho pensando nesse momento. Porque, irmãos, Deus me deu muitas experiências. E não é porque eu sempre tive condições de ofertar, mas eu sempre procurei ofertar ao Senhor, não só os meus recursos, mas o meu tempo, a minha vida, a minha família. Então nós temos ofertar, não é só os valores, né, em dinheiro que nós temos, mas é tudo que nós somos. E eu vim lembrando que eu tenho uma filha que ela é filha por via da adoção. E hoje ela está com quase 30 anos. E quando ela veio pequenininha, ela veio muito doente. E a gente gastou o que tinha para cuidar dela. E era tanto, irmãos, e naquela época tinha o cheque, que hoje nem se fala mais. Era tanto cheque para a farmácia, era tanto cheque. A gente chegou a ouvir do farmacêutico: nossa, vocês deviam cuidar melhor dessa criança. Ela é muito doente. Aí nós explicamos. Conclusão, a gente ficou endividado, né, para poder cuidar dela. E aí, quando as dívidas batem na porta, a gente sabe o que é, o desespero que é, de não dormir, de ficar desesperado. E o que eu sabia fazer? Não trabalhava, né, fazia uns serviços em casa que a gente fazia para fora, mas era pouco. Comecei a orar. E comecei a buscar o Senhor. Senhor, eu não tenho como fazer isso. A gente não tem como pagar essa dívida grande. Irmãos, passou um tempo, o meu irmão mais novo me ligou, né, dizendo para mim que tinha um processo da minha mãe, que já era falecida há mais de 20 anos, e que eles também nem sabiam, mas o Correio procurou a família, minha mãe era funcionária do Correio, procurou a família para poder pagar essa indenização. E que essa indenização ia ser paga para os filhos, né? Irmãos, era a quantia que deu para pagar toda a dívida do tratamento da minha filha. E na época a gente estava sem condições de comprar roupa para ela, e nós pudemos comprar muitas roupas para ela, porque criança perde rápido, né? E pudemos comprar roupa para ela que durou muito. Então, eu vejo como é importante quando nós nos ofertamos ao Senhor. O Senhor conhece a nossa necessidade. E hoje a minha cunhada, ela estava falando lá do sertão, que ela vai fazer missões lá, que eles dividem tudo que eles têm. Eles não ficam esperando eles terem para dividir, mas que eles dividem tudo que têm. E assim é a nossa vida. Nós temos que dividir tudo que nós temos. Alegria, tristeza, né? Comida, né, pastor? Comida, né? Se encontrar e fazer mesmo um banquete, comer junto. Tudo, porque o Senhor tem nos dado muitas coisas. Então eu queria contar para os irmãos, porque eu creio que eu não vim no caminho lembrando disso à toa, né? Mas sim porque o Senhor queria que eu passasse esse testemunho para a igreja do Senhor. Então os irmãos se sentirem à vontade, oferte ao Senhor, tá bom? Nós vamos agora passar para o nosso irmão que vai estar louvando, né, o grupo de louvor, e os irmãos que sentirem no coração, pode vir aqui ofertar. Vamos lá então, nós vamos cantar o hino do HCC de número 243,
cujo título é Ó Deus, venho te agradecer. Então, nós vamos cantar esse hino. Os irmãos que vieram preparados, assim, podem colocar ali os dízimos e ofertas no gasofilácio. E assim nós vamos cantar. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Vamos ficar de pé? Ó Deus, venho te agradecer Pelas bênçãos. as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, e pedimos que o Senhor abençoe esses dízimos e ofertas que aqui foram depositados, Pai. Nós te pedimos que o Senhor capacite a mão das pessoas que vão trabalhar com esse dinheiro, que eles possam ser empregados, que ele possa ser empregado da melhor forma, ó Deus. Essa oração que nós fazemos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos continuar louvando e cantando com esse hino que diz Reina em mim. Então, que nós possamos, nessa noite, de fato, entregar nosso coração ao nosso Deus, de fato, deixar que Ele reine sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós somos, sobre tudo aquilo que nós temos, sobre todos os nossos desejos, sobre tudo aquilo que a gente espera na nossa vida, que a gente possa, de fato, entregar ao nosso Deus e deixar que Ele reine sobre nós. Amém? Só um minutinho. Problemas técnicos, agora resolvidos, se Deus quiser. Então, vamos lá. Então, reina em mim. O Marcos não está aqui, então eu vou fazer a parte que ele ia fazer, tudo bem? Então, ó, reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina
sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o nosso pensar novamente. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Que a gente possa de fato deixar o nosso Deus reinar na nossa vida. Porque às vezes a gente fica naquela, confio, mas não confio. Que Ele possa ser integralmente parte da nossa vida. E essa próxima canção que nós vamos cantar diz Renova-me. Uma música bem bonita, uma música que é uma oração, de fato de pedido a Deus para que Ele mude a nossa vida. A letra dessa música ela diz assim, bem brevemente ela diz: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E essa é uma oração que é uma música que a gente tem que prestar bastante atenção na letra dela, naquilo que a gente está cantando. Porque se não for verdade, não vale a pena a gente cantar essa música. A gente tem que, de fato, intencionalmente querer que Deus nos mude, querer que Ele mude tudo que há dentro de nós. Porque, de fato, se não for Deus dentro de nós, tudo que a gente tem não serve de nada. Então, que a gente possa cantar essa canção. Amém? Vamos lá? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos cantar do começo de novo? Renova-me, Senhor Jesus. Já não queremos ser iguais. Já não quero ser igual. Renova-nos. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Vamos, renova mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Uma última vez. Necessita mais de ti. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos que o Senhor possa nos renovar, Pai, a cada dia. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai, e colocar em nosso coração, Pai, esse desejo de sermos mudados, Pai, de sermos transformados pelo Senhor, ó Deus. Que isso possa partir de nós, Pai, mas que isso venha do Senhor, ó Deus. Que a cada dia, que a cada momento que nós passarmos, Senhor, nós possamos ter essa vontade de nos santificar, Pai, de nos entregar a Ti, de aprender mais da Tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor continue abençoando o culto dessa noite, Pai, abençoando o pregador dessa noite, Pai, que ele possa falar conosco e que o Senhor possa falar conosco, Pai, através dele, assim como o Senhor já falou com ele, já entregando a palavra, Pai, o que ele quer ministrar à tua igreja, ó Deus. Nós te pedimos por tudo que vai acontecer aqui, no nome santo de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos. Nós vamos ouvir agora o que o Senhor tem a nos falar. Chamar o pastor que vai trazer a mensagem do Senhor para nós. Creio que o Senhor já falou com o pastor, né, pastor? Olha, ele fez até assim, viu? Então a gente vai esperar as lapadas aqui, hein? Vamos orar por ele, né? Para que o Senhor venha estar abençoando. Estenda as suas mãos para cá. Abençoe o nosso pastor. Senhor, nós queremos, Senhor, apresentar o nosso pastor, Senhor Ademilson, diante da Tua presença, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, continuar abençoando a vida dele. Somos gratos a Ti, Senhor, pela vida dele, por ser o nosso pastor, por estar conosco aqui no Jardim Teles de Menezes. Te agradecemos porque o Senhor tem usado a vida dele neste lugar, Senhor. E pedimos que nesta noite, que a mensagem que o Senhor colocou ao seu coração, Senhor, que Ele possa, Senhor, transmitir aos nossos corações, e que essa mensagem, Senhor, caia em terra, Senhor, fértil, e que possa produzir frutos nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Estão felizes? Amém? Irmãos, eu queria fazer uma oração. Eu não me dou muito bem com cabos, não. Acredito que teremos que comprar cabos novos aqui para a igreja. E uma coisa, irmãos, talvez a gente venha para a igreja de qualquer jeito, mas desde de manhã, quando eu cheguei hoje de manhã aqui, eu senti uma opressão muito grande aqui neste lugar. E nós vamos orar, porque o inimigo não está satisfeito de maneira nenhuma com o que está acontecendo aqui nesta casa. E ele vai entrar para tentar atrapalhar tudo.
espero que cada um dos irmãos esteja diante de Deus em santificação, porque a batalha é espiritual, irmãos. A batalha espiritual, vidas se rendendo ao Senhor, vidas se reconciliando, vidas aceitando a Jesus, e de maneira nenhuma Ele está satisfeito com isso. Mas nós vamos levantar um clamor aqui neste lugar agora. Eu queria que a igreja se levantasse de pé. Em nome de Jesus, repreendesse todo mal aqui neste lugar, na tua vida, na tua casa, né? Coloque-se diante de Deus, para que o inimigo não tenha nenhum espaço aqui neste lugar, desde a instrumentalidade do equipamento do som, desde os irmãos que estão aqui ministrando louvor, desde da entrada da porta ali, os diáconos, desde o pregador também, que não há nenhuma brecha, para que o inimigo venha tentar destruir, e tentar tirar a distração do coração, e a palavra de Deus não ser pregada aqui neste lugar. Senhor nosso, Senhor Jesus, em nome, o teu nome que é sobre todo nome, aqui esta casa é tua, o Senhor é o cabeça deste lugar, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, o teu nome ser engrandecido, ó Pai, em nome de Jesus. Se há alguém que tem uma vida totalmente pecaminosa neste lugar, e está dando lugar para o inimigo vir, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, desde a entrada da igreja, todos os cômodos, lá na sala onde estão as crianças, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam acampados ao redor dessa casa, Senhor, para que haja salvação, para que haja reconciliação, para que haja restauração de famílias, de relacionamento que estão quebrados, de famílias, ó Deus, que estão, ó Deus, em dualista, servindo o mundo e servindo a Deus, entendendo que está servindo a Deus, mas em nome de Jesus, neste lugar não há espaço para ti, Satanás, aqui é do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, e neste culto, Senhor, o Senhor é engrandecido, o trono é teu, cada pessoa aqui é tua, cada família é tua, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda toda ação maligna, toda distração, todo impedimento que fique da rua para fora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Queria dar um pequeno aviso antes da gente começar a palavra, irmãos. Temos tido na escola bíblica dominical, sobre escatologia, os finais dos tempos, como o inimigo tem usado grandemente para tentar destruir a igreja de Cristo. E tem muitos crentes, como a música de Raul Seixas, com a boca cheia de dentes, esperando tudo acontecer e danar com a vida dele, com a família dele, e está tudo bem, tudo legal. Não está tudo bem, tudo legal de maneira nenhuma. Somos chamados com um propósito definido aqui nessa terra, para louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina, que é o nosso Deus. Que nós possamos, irmãos, parar de brincar de ser crentes. O inimigo, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser inimigo. Ele não está nem aí para o teu mimimi com o Senhor, eu não vou para a igreja, ele não está nem se importando com isso. Quando você não vem, é melhor ainda para ele. É um prato cheio para ele. Você vai perder de ouvir a palavra de Deus que pode mudar a tua vida. Então, no dia 28, eu estou convocando a igreja a participar do treinamento de evangelismo, os que puderem. Estaremos aqui o dia inteiro, irmãos, das 9 até as 15 horas, nos equipando para enfrentar o inferno. Nós vamos chutar a porta do inferno e levar a palavra de Deus para os nossos vizinhos. Temos preparado aí 500 cartas para entregar em cada lar neste bairro, se apresentando como Igreja Tele de Menezes e se dispondo a estar ajudando aquilo que for preciso também. Outra coisa, eu quero saber quem vai participar com a gente para a gente preparar as refeições. Tá? Eu mandei uma enquete no grupo, os irmãos não têm costume de responder grupos, né? Eu não tenho tempo de estar pegando os irmãos, né, um do lado do outro. Eu mando no grupo e a gente vai se falando por ali. Então, quem for participar com a gente, irmãos, dê seu nome, fala comigo no privado, pastor, eu vou participar, pastor, eu não vou participar. Aquilo de ficar nulo não é coisa de crente, não. Ou diz sim, ou diz não. O que passa disso é de Satanás, é do maligno. E a gente tem aprendido isso na palavra de Deus. Outra coisa, no dia 5/7, teremos aqui, no sábado, uma palestra sobre teologia da adoração. Como que é a verdadeira adoração teologicamente, biblicamente aqui neste lugar. O convite vai para toda a igreja, mas os irmãos que são envolvidos nisso, se puderem vir, estejam aqui também, para receber uma porção da palavra de Deus sobre a verdadeira
a adoração aí. Vai estar aqui o coordenador do Seminário Teológico, Rafael Langraf, que está preparando aí todo o material para estar junto conosco. Estará aqui também os irmãos da igreja PIB, Baeta Neve, fazendo louvor, PIB do Areão, fazendo louvor também, e iremos ser abençoados nesses 2 dias. Então, não perca, irmãos, venha, a igreja está investindo em você. Esse ano vai ser de treinamento, de investimento, porque o ano que vem, lição dada, lição cumprida e cobrada também. Eu sou muito chato nas coisas do Senhor, não sei se os irmãos perceberam disso. Eu sou muito observador em tudo que a gente faz para o Senhor, porque o Senhor merece o nosso melhor. Não é de qualquer jeito, até a nossa adoração, o nosso louvor para Deus, ele tem que ser, né, o perfeito, aquilo que a gente puder fazer para Ele. Então, a gente tem que se mexer diante de Deus quando chegar na presença dEle. Neste lugar, o Senhor está presente, foi dito aqui, o Espírito Santo está presente. De que forma nós entramos neste lugar, nesse átrio aqui, para servir a esse Deus? Abra sua Bíblia em Salmo 100, nós iremos meditar sobre esses salmos. São alguns versículos. E o tema dessa noite é adorando a Deus com todo o seu ser, mente, emoção e volição. Então nós vamos aprender o que esse salmo vai ensinar para nós, os adoradores de Cristo. Eu vou ler o versículo ímpar e os irmãos os pares. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Reconheça que o Senhor é Deus, Ele nos criou, a Ele pertencemos, somos seu povo, rebanho que Ele pastoreia. Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, a sua fidelidade por todas as gerações. Até aí? Até o 5, né? Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz que somos cartas vivas. Então o mundo vai ler a minha vida, o mundo vai ler a sua vida. Isso está em Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. O mundo, irmão, está lendo a nossa forma de adorar o nosso Deus. Da forma que nós adoramos o nosso Deus, isso vai atrair as pessoas a adorar esse Deus, ou isso vai expelir as pessoas de adorar a Deus, porque não vê firmeza naquilo que nós falamos. Uma coisa nós falamos, outra coisa nós demonstramos. Muitas vezes nós cantamos um louvor à alegria do Senhor, né? Estamos com a cara mais murcha do que a de maracujá de gaveta. O que nós cantamos, irmão, tem que ser verdade na nossa vida. Tem que ser externado no nosso corpo, tem que ser externado na nossa face. Celebrar é festa, é celebração diante de um Deus que nos criou e nos trouxe até aqui, nesse momento, com alegria e com júbilo. Então, as pessoas têm sido impactadas e levadas à adoração, olhando a maneira como eu e você adora esse Deus. Eles querem ver verdade em mim, querem ver verdade em você. Muito tem se abatido, isso tem se debatido aí em nossos dias, sobre a questão do culto a Deus. Mas nós fomos criados por Ele para adorá-lo. É a adoração que temos que ter com o Senhor, e fazer isso em todo o tempo e o tempo todo. Não tem como negociar isso de maneira nenhuma, irmãos. Não abra mão disso, de adorar a esse Deus que você diz que serve. Não abra mão. Não temos como negociar esse privilégio. Porém, quando se trata da forma de adoração a Deus, acontecem algumas divergências que aparecem no meio disso. Cada um quer adorar a Deus de acordo com seu próprio desejo. À la carte, né? Tem que ser do meu desejo, da minha forma, senão não é adoração. Há quem defenda um culto tradicional, um culto solene, outros preferem um contemporâneo, informal. Uns querem um estilo de adoração endereçada apenas na cabeça, sem qualquer emoção. Jeremias fala, meu povo louva-se com lábios, mas o coração está longe de mim. Cantamos isso aqui, né? Um louvor, acho que foi o último que falou disso. Como foi esse louvor? Renova-me. Isso a gente fala todo dia para Deus, irmãos.
Você não está falando para quem está tocando aqui, você não está falando para o pastor, você está falando para Deus que está aqui recebendo a tua adoração. E Ele vê se é em espírito e em verdade. Renova-me, já não quero ser igual. Quantas vezes nós cantamos isso, 70 anos cantando isso, e continuamos a mesma pessoa, diante da adoração ao Senhor. O hino diz, porque tudo que há em mim, eu vou e transfiro de outra forma, porque muito do que há em mim, não é tudo, porque tem coisa boa dentro de nós, não é tudo que Ele vai transformar, tem coisa boa que Ele vai melhorar, mas muito do que há em nós, que é pecado, que é coisa ruim, do demo que nós absorvemos, isso precisa ser mudado, isso precisa ser renovado na sua palavra, na oração, na intimidade com Deus, na comunhão, ouvindo sempre a palavra do Senhor que cura, que liberta e que livra. Cada um quer adorar de uma forma que lhe apraz. Para nós o que importa é o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto de adoração. Nós fomos criados por Deus com uma razão, entendimento, emoção, a volição também, a volição que significa a vontade de adorar. Quantas vezes vemos para um ambiente de culto e não sentimos vontade de adorar a Deus? Será que o problema está em Deus ou está no meu dia a dia com Deus, a minha devoção com Deus, o meu respeito, o meu compromisso com Deus, conhecer a Deus quem Ele é e conhecermos nós quem nós somos diante desse Deus? Portanto, não apenas nos lábios devem ser adorados ao Senhor, mas todo o nosso ser precisa estar envolvido na adoração. É o meu tempo, é o meu dinheiro, é a minha vida, é a minha família, o meu trabalho. Ontem na vigília eu ouvi um testemunho que as pessoas estavam vendo, tem uma pessoa que fala com Deus o dia inteiro, e as pessoas da rua acham que aquela mulher está doida. Mas não é falando com Deus, é adorando a Deus o tempo todo, em todo o tempo, irmão. Não tem limites para a adoração para o Deus. A adoração não se resume em vir num culto na igreja, mas ele externa lá para fora. Aqui é simplesmente um pequeno tempo que estamos em comunhão para adorar esse Deus, e o resto do dia, da semana, o que nós estamos fazendo em relação a esse chamado de Deus para a tua vida. Esse salmo não tem uma autoria, é um salmo de ação de graça, principalmente quando nos alegramos em estar dentro do templo do Senhor para o adorar. O título Salmos vem do original psalmoi, ou do Septuaginta, que traduz mismor, que significa cânticos acompanhados por instrumentos de corda. Então são músicas, louvores rendidos ao Senhor. Várias gamas de emoções tem nos salmos também, se você for observar. O salmo, ele tem sentimento, irmãos, como nós. Ele tem alegria, ele tem gratidão, ele tem medo, ele tem desespero, ansiedade, esperança, raiva, tristeza profunda e desejo de vingança. Tudo isso quem lê o Salmo, 150 capítulos, entende e percebe esse sentimento dos autores e de todo o contexto histórico que aconteceu durante esses 150 salmos que existe ali. Mas como devemos, pastor, adorar a Deus? E o Salmo 100 vai dizer isso para a gente. Primeira coisa, irmãos, no versículo 3 e 5, com a mente. O culto ao Senhor, ele é racional. Temos que saber e conhecer quem é esse Deus que nós servimos. Não é de qualquer jeito, não é qualquer Deus que nós estamos servindo, irmãos. Não é qualquer Espírito Santo que nós estamos servindo. É o Deus Criador que criou a mim, que criou você, que deu vida a você, deu a vida a mim. Ele que peleja por nós, Ele que luta as nossas lutas, Ele que te dá a vitória, Ele que tem te dado vitória até hoje, como tem sido o nosso reconhecimento em adoração a esse Deus o qual nós falamos que adoramos. Então, versículo 3 e 5 fala, sabei que o Senhor é, nós sabemos disso, Ele é bom, e vai continuar sendo bom, mesmo que nós somos criatura ruim demais. No concílio que eu participei, quando falou de demonologia, e depois falou de hamartiologia, que é sobre pecado, demônio, e depois antropologia. Quando chegou nessa matéria, o examinador falou, vamos falar da pessoa que é pior do que o Satanás, homem. Olha só em qual estado a humanidade, criada com todo amor de Deus, né, pegou ali com a mão e falou, eu criei, isso aqui é mais do que bom.
E está chegando ao estágio que o pecado tem, né, criado na cabeça do ser humano, longe de Deus, uma cauterização da sua fé e da sua adoração a Deus. Hoje, não é Deus, não é Jesus que manda em nós mais, irmãos. Nós mandamos em nós mesmos. Se eu quiser, eu faço. Mas o servo, ele não tem domínio sobre a sua vida quando ele tem um Senhor. E o meu Senhor é Jesus, sempre será Jesus. Não é o meu patrão, não é o meu gerente, não são as pessoas superiores a mim, de maneira nenhuma. Eu tenho entendimento e convicção, a compreensão que o meu Senhor é Jesus, e mais ninguém. O resto é palha na nossa vida. Precisamos entender que Ele é o nosso Criador, Ele te criou, irmãos, com toda a bondade, misericórdia e fidelidade. Ele é fiel, não a mim, não a você. Ele é fiel à sua palavra, e por ser fiel à sua palavra, Ele abençoa a sua igreja. E você fazendo parte da igreja de Cristo, corpo de Cristo, você vai ser abençoado. O Senhor ama cada um de nós, e por isso Ele nos corrige a cada dia, para que nós possamos prestar um louvor e uma adoração para Ele, realmente com todo prazer, com leveza, com alegria, com entendimento, com liberdade. Sem estar preocupado com nada, com ninguém, com julgamento de ninguém, mas realmente externar na nossa adoração aquilo que nós realmente vivemos, Antônio, com Cristo. Eu vivo Cristo aqui na igreja, vivo Cristo na minha casa, eu vivo Cristo no meu trabalho, e da mesma forma, intensidade, irmãos. Isso é uma verdadeira adoração, é você entronizar Cristo em todo lugar que você estiver, Joaquim. José, entronize, né? Tenha prazer, alegria de falar desse Deus que você serve, irmãos. Muito tem vergonha de falar de Jesus. Olha só, a que ponto nós chegamos. Você é cristão, eu vou na igreja de vez em quando. Trabalha numa fábrica ou em algum lugar, a pessoa vai descobrir que ele é crente, mas só no dia da demissão dele, porque é agente secreto. O brilho no rosto não mostra a adoração. A forma de se portar e se comportar não mostra nada de Jesus. Nem o perfume de Jesus é espalhado no ambiente em que ele vive. E como eu faço entrevista e trabalho com um monte de gente, o que eles falam, né? Que prefere contratar um satanista do que um evangélico. Porque o evangélico dá problema. O evangelho não cumpre o horário de serviço, irmãos. Ele vai para dentro do banheiro, se é 10 minutos de banheiro, ele fica meia hora. E se o chefe não observar, ele fica lá o dia inteiro. O evangélico, irmãos, ele escreve no banheiro, da porta do banheiro da fábrica, Jesus salva. Isso é mau testemunho, irmãos. Se você quer falar que Jesus salva, viva esse Jesus que salva onde você está. Viva isso. Isso é a verdadeira adoração. Não somos frutos de uma evolução de milhões e milhões de anos, de maneira nenhuma. Não viemos a este mundo por acaso. Nós procedemos de alguém, e é de Deus. Precisamos entender a responsabilidade e o compromisso de saber que somos propriedade exclusiva de Deus. Olha que privilégio. Nós somos propriedade exclusiva. Deus separou a mim, separou a igreja, separou você. É um propósito profundo com Ele, que é adoração, irmãos. Eu vim para adorar a Deus. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu estou aqui para que minha vida remeta a glória àquele que merece toda a glória, que é Deus. Não sou eu, não é você. Ele nos criou e nos remiu. Ele tem duplo sentido sobre a nossa vida. Ele tem o direito da criação, que nos criou, e Ele tem direito também da redenção, que nos remiu de todos os nossos pecados. Precisamos, assim, valorizar que dentre todos os povos da terra fomos escolhidos para ser o seu povo. Nós fomos incestados na videira verdadeira, que é Jesus. Então, o rebanho do seu pastoreio, somos nós, que privilégio. Não podemos nos aproximar de Deus, irmãos, sem saber quem Ele é e quem nós somos e para que somos. Nós temos que ter entendimento na adoração ao Senhor. Eu sei porque eu vim essa noite. Você tem que saber o porquê você veio aqui essa noite também. Veio para receber alguma coisa do Senhor, Ele tem muita coisa para dar para nós. Mas o principal é a gente adorá-lo. Nós viemos para adorar ao Senhor, em espírito, em verdade de espírito. O nosso corpo, nossa alma,
os membros do corpo, né, os átomos que nós temos, a célula que nós temos, tudo tem que celebrar ao Senhor e adorar ao Senhor todos os dias e o tempo todo. Mas, pastor, você está falando isso porque sua vida é boa. Minha vida não é boa, não. A irmã Ieda estava contando uma história aqui que ela passou uma dificuldade. A gente passou muita dificuldade também. No testemunho ontem, a Edna compartilhou algo assim, surpreendente, que eu nem esperava que compartilhasse isso. Chegou certo tempo que a gente só comia ovo. E eu dava glória a Deus, sempre adorei a Deus, mas ela murmurava, ela não adorava, ela questionava, ela reclamava, e apontava o dedo para mim, você é o culpado disso. Mas Deus precisou trabalhar em nós. Eu lembro que eu ia fazer discipulado na época, e meu sapato tinha um buraco muito grande, e aí eu colocava papelão, e era um negócio estranho, porque sempre quando eu colocava esse sapato estava furado, chovia. E o irmão sabe o que acontecia, né? Enchia d'água. Aí vinha aquele versículo na minha cabeça. Quão formosos são os pés do que anuncia a palavra de Deus. E de maneira nenhuma, eu nunca murmurei, nunca reclamei do Senhor. Sempre dei graça ao Senhor, porque eu aprendi isso de Paulo. Dei graça ao Senhor em todo o tempo. Isso é adoração, irmãos. Não é no tempo bom, não é no tempo ruim que você tem que glorificar Deus, se alegrar, porque a tribulação produz experiência e paciência para cada um de nós. Ela produz isso. Segundo ponto, a gente falou da mente, ter consciência, saber quem é Deus. Outra coisa, com as emoções, nós não somos postes, irmãos. Nós temos emoções no momento da adoração. Nós precisamos, se for da vontade, se quiserem, é abrir o seu coração na adoração e se derramar diante de Deus, com as suas emoções. Tem gente que tem facilidade em chorar no momento do culto, ele reconhece quem é o Senhor, levantar a mão, né? Se mover, irmãos, diante do Senhor, da poderosa mão do Senhor. Os irmãos sabem por que os judeus, quando ele vai orar, eles ficam assim? Já tentaram descobrir por quê? Porque ele cumpre, que fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então ele entende que todo o corpo dele tem que adorar ao Senhor. Todo o seu corpo, irmão, sua mente, seu coração, seus músculos, seus pés, suas mãos, seu bolso tem que adorar ao Senhor, a sua casa tem que adorar ao Senhor, os seus amigos têm que ser levados a adorar ao Senhor. Quando vê sinceridade e adoração em você, eles vão vir, eles vão querer conhecer esse Deus em que você adora, mas o contrário também é verdade. Quando eles não veem nenhuma firmeza em nós, isso começa na nossa casa, eles não têm nem a vontade de vir para a igreja. Então é coisa séria. O texto diz, o versículo 1 e versículo 2, celebrai com... Os irmãos sabem o que é júbilo? Festa, barulho na presença do Senhor, é o chão tremer em adoração ao Deus poderoso, o único Deus da nossa vida, Senhor dos senhores, né? Então é esse Deus, irmão, não é qualquer Deus que nós servimos, não. É o nosso Deus, com júbilo ao Senhor, todas as terras, servir ao Senhor com alegria. Isso vai convencer quem a adorar a Deus? Ninguém. Ninguém. E o Senhor fica triste com esse tipo de adoração. Uma coisa eu falando, outra coisa eu vivendo, externando. Tem hinos que é realmente de contrição. Mas o nosso culto, ele não tem que demonstrar um culto fúnebre. É alegria, irmãos. Todo culto é uma festa. Todo culto é uma festa, tem que ser uma festa. Então, servir ao Senhor com alegria, apresentar a Ele diante dEle com cânticos, e não com murmuração, não com questionamentos. Celebrar é festa, é um ato festivo e não funeral. O seu Deus será apresentado de acordo com a sua emoção na adoração. Olha só que coisa importante. O meu Deus será apresentado para vocês de acordo com a minha emoção.
E muitos ainda julgam as pessoas que chegam aqui felizes e dá vontade de pular diante do Deus que tudo serve. Fala, não, aquilo ali é pentecostal. Pentecostal é uma pinóia. Ele sabe quem é o Deus que ele serve. Ele sabe o que ele passou diante da presença de Deus. Ele sabe o que foi que Deus fez na vida dele. Por isso que ele está alegre. Ele externa isso no seu corpo, na sua voz, nas suas mãos, em todo o seu ser. Isso é poder de Deus na vida daquele que adora de verdade, em espírito e em verdade. O seu Deus será apresentado de acordo com a sua emoção. O culto é um serviço prestado a Deus e de forma que ele faz, de forma com alegria. Alegria. Queridos, muitas vezes estamos louvando apenas com lábios, né? O nosso rosto e corpo fala outra coisa. E nós sabemos que o nosso corpo fala. Mesmo de boca fechada, ele fala. Né? Eu sou muito assim, eu tenho um pecado muito grande. Porque o meu sentimento eu demonstro na cara. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Se eu estou triste, vocês vão ver que eu vou estar com a cara brava. Né? Isso lá no trabalho também. Eu fui até tido um ponto negativo entre os meus superiores, porque ele fala que eu demonstro o meu sentimento. Eu falo, isso não é nenhum pecado. Eu sou transparente, sou sincero diante disso. Se eu gosto, irmãos, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. E a gente tem que conviver assim, dessa forma, né? Então, o nosso rosto demonstra a nossa adoração, o nosso prazer em adorar, a nossa vontade de fazer, o quanto nós estamos fazendo, se realmente é em espírito, em verdade ou não. Eu observo muito os olhos das pessoas. Então, cuidado com seus olhos. Os olhos falam muita coisa. Fala que, ó, pastor, estou contigo. Fala, pastor, não estou nem aí para você. Não estou nem aí para a obra, não estou nem aí para a igreja. Pastor, eu preciso de uma ajuda. Pastor, estou sofrendo, estou chorando. Então, pode ter certeza, quando o teu olho de demonstrar alguma coisa assim, eu vou chegar perto de você e perguntar, está tudo bem? Porque a gente percebe. Em 6 meses que eu estou aqui, eu já listei o perfil de cada um dessa igreja aqui. De cada um. Quando alguém fala alguma coisa, fulano de tal fez, é fulano de tal, né? Ele exatamente é fulano de tal. Então, eu tenho, né, essa percepção, essa observação. Então, queridos, muitas vezes, né, não sei o que acontece com que as pessoas se distraem no momento da adoração com o Senhor. Muitos parecem um poste, sabe, sem sentimento. Você olha para ele, tudo bem, irmãos? Você não sabe se ele está feliz, se ele está rindo, se ele está vivo. Porque cadê a alegria, a adoração do Senhor? Irmão, eu estou vibrando, meu coração está queimando pela presença do Senhor. E aí vai contagiar a outros que estão caídos. O culto precisa ser vivo, irmãos, assim como Deus é vivo, como Jesus é vivo. Ele tem que ser vivo, você tem que ser vivo diante dessa adoração. Então, entusiasmo, né, alegria, emoções nesse sentido não é uma epidemia, ou seja, carnalidade, algo carnal, mas é algo em espírito e em verdade. É no meu espírito, na minha alma, eu adoro a Deus. Eu chego ali, né, eu vibro junto com o louvor, porque isso faz parte do culto também, desde a recepção, a classe das crianças, eu me envolvo no louvor e na adoração do Senhor, isso é coisa minha. Deus não obriga ninguém a nada, nem é obrigado a nada também, mas se você quer ter uma vida realmente abençoada e feliz com Deus, adore de verdade. Não olhe para quem vai olhar a tua forma de adoração. Você está adorando a Deus. Você não está adorando a pastor, você não está adorando seus irmãos. E leve também a nave da igreja a adorar junto com você. Um papel fundamental da equipe de louvor é levar a igreja à adoração. E o papel fundamental da vida do pastor é levar a igreja para a palavra de Deus. Isso é uma parceria a cada dia que temos para que os irmãos entendam o que é adoração. Ao contrário, decorre assim um entendimento de quem Deus é, do que Ele fez e faz por nós e de quem somos para Ele. Aqueles que meditam sobre a grandeza de Deus não podem comparecer diante dEle sisudo e nem gelado. Uma coisa interessante que eu lembro, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, se eu não estou enganado, a mulher ela tinha essa dificuldade de onde é que ela tinha que adorar a Deus. E Jesus falou para ela, não importa o lugar, não importa onde você esteja, porque Deus procura o verdadeiro adorador. O Espírito Santo, irmãos, estão procurando em vocês nessa noite o verdadeiro adorador. Aquilo que vocês cantaram, aquilo que vocês oraram, aquilo que eu falei, que estou falando, se realmente é sincero, se é de verdade, ou se simplesmente é da boca para fora. Então o texto diz, Jesus falando para aquela mulher, não importa o lugar, se é no monte, né,
Gerezim, se é em Jerusalém, mas importa que o verdadeiro adorador o adore em espírito, em verdade. Em verdade, Deus procura esses tais que achem em nós hoje esse verdadeiro adorador. Então, aqueles que meditam na grandeza de Deus reconhecem isso. A mente iluminada pela verdade desemboca em emoções santas. Eu tenho a compreensão da palavra de Deus, eu sei quem é Deus da palavra, eu sei o que é a palavra de Deus, e isso vai trazer uma emoção, vai me tirar da situação de poste, de sisudo, de triste, para uma situação alegre, mesmo que tudo está dando errado com você. A circunstância não te limita a adorar ao Senhor, porque quanto mais nós adoramos, mais o Senhor age naquilo que é necessário na nossa vida, e o contrário também é verdade. Quanto mais nós murmuramos, quanto mais nós nos questionamos, quanto mais fazemos, não vou dizer na mentira, mas de uma forma falsa, o Senhor não recebe nem a nossa oração. Como diz alguns, não passa do teto. Fica só aqui na nave, fica só entre nós, algo passageiro que não tem nenhuma repercussão durante aí toda a semana. Luz na mente produz fogo no coração. O coração tem que queimar, irmãos. O coração tem que queimar, tem que arder. O fogo é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Tem muita gente que fala, tem medo até de falar de fogo, né? Mas o fogo, ele queima dentro de nós, trazendo a presença do Espírito Santo e nos purificando de muita coisa que há dentro de nós. Ele faz isso. Muitas vezes há impedimento quando temos um fogo estranho no altar. Há uma opressão. Há uma desorganização, e o pastor que está na igreja, ele tem que estar atento a cada detalhe que acontece no culto, desde as 18h30 que nós chegamos, até a hora que fecha as portas da igreja. Ele é a pessoa espiritual que tem que ficar atento a tudo, a todos os detalhes aqui, porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir, ele vem para criar confusão. E ele entra, irmãos, na igreja para procurar coração vazio, mente vazia, brechas para ele. E ao invés de você sair daqui renovado, você vai sair daqui pior do que você entrou. Você vai estar distraído, não ouvindo a palavra de Deus. Você vai estar dormindo ao ouvir a palavra de Deus. Mas se desperta para ouvir o que Deus tem para nós. Um culto onde os adoradores não compreendem a verdade gloriosa e majestade de Deus, nem se emocionam com o privilégio comprado, chamado para sermos ovelha do seu pastoreio, não tem a marca de um culto bíblico. Não tem. Pode ser tudo, menos adoração, menos culto ao Senhor. Jesus nos ensinou a adorar a Deus em espírito e em verdade. O culto precisa ser bíblico, mas também de todo o nosso coração. Eu lembro isso lá no Antigo Testamento, quando fala dos mandamentos, né? Adorar a Deus, não é isso? Não tem o primeiro mandamento, é isso? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo, de toda, de todo, e depois, como a ti mesmo, coração, alma e entendimento. Temos que estar assim ligado, alinhado ao Senhor. O culto precisa ser bíblico, também de coração. Conteúdo, né? E a forma precisam estar lado a lado. Eu tenho que estar com a palavra de Deus, eu tenho que estar com a minha emoção, com a minha mente, meu corpo todo tem que adorar ao Senhor. Eu não tenho que ficar parado diante da adoração ao Senhor. Se mexa. Está adorando ao Senhor, muitas vezes não precisa nem um grupo de louvor te chamar para levantar. Levante, você vai adorar o Senhor. Muitas vezes não precisa, irmão, levanta, senta. Você já tem que ter essa disponibilidade de adorar a Deus quando entra na igreja. Aliás, quando você entrar, já tem que entrar adorando. Entrar adorando ao Rei que está aqui esperando a tua adoração. O culto precisa ser bíblico, precisamos ter em mente iluminada as verdades das Escrituras e o coração aquecido pela graça de Deus. O último ponto, versículo 4 e 5, com volição, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei o seu nome. Isso, irmãos, é um imperativo, é uma ordem. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que bendizer o nome do Senhor, bendizei continuando bendizendo, porque isso é uma ordem bíblica. Eu bendigo, eu não maldigo o nome do Senhor.
Muitas vezes nós estamos com um amigo que está reclamando da vida, de tudo, a bomba em Israel e está pegando fogo. É verdade. Tudo está de mal a pior, nada está bom comigo. Que tipo de adoração é você, de adorador, irmãos? Você compactuando com a miséria, com a desgraça que está no mundo, e você está com alguém que vive em você, que vai te dar a esperança, a salvação dessa situação toda complicada aí. Israel e aquela guerra que está lá do Irã, isso é bíblico, tá? Não é coisa do outro mundo, não é descobrir a roda, não. Sempre teve guerra lá, e para eles é um privilégio isso. Eles que não têm o conhecimento da palavra de Deus, de Jesus, para ele, quanto mais morrer e matar, mas eles acham que eles vão ganhar a eternidade com Alá, não com Cristo. Isso já é embutido na cabeça deles desde criança. Por isso que Deuteronômio, capítulo 6, fala que você tem que ensinar o seu filho a palavra de Deus, dormindo, caminhando, sentando nos umbrais da casa, onde você for, fala para o teu filho que foi Deus que fez. Não foi o prefeito, não foi o presidente, não foi o pastor da igreja, mas foi Deus que fez tudo isso que ele vê aí fora. E eles saíam. Filhinhos, está vendo a árvore que está ali, essa árvore linda, maravilhosa, com flores? Sabe quem fez? Foi o Deus Criador. Está vendo aquele rio, aquele mar? Sabe quem fez? Foi o Deus Criador que nos criou. Sabe os peixes, animais? Foi o Deus que criou. Isso eles multiam sempre, eles continuam fazendo isso hoje. Mas hoje lá no Islã eles falam sobre Alá. É o Ancorão. E não Jesus, a palavra de salvação. Então, no momento em que compreendemos que Deus é quem Deus é e quem somos nele, não podemos deixar de adorar ao Senhor. Muitos têm parado de adorar ao Senhor. Por pouquinha coisa. Uma coisa que eu aprendi aqui nessa igreja, que o que atrapalha a gente, que faz a gente tropeçar, não são as pedras grandes, são as pequeninas que estão no nosso caminho, diante do nosso caminho. Jesus, na oração dele, em João 17, ele fala: Pai, eu não vou tirar do mundo, mas eu vou livrá-los do mal. E tem muita gente se enfiando no meio do mal, e Jesus tirando do mal e está se enfiando. Porque nós, irmãos, nós somos desobedientes ao Senhor. Nós somos desobedientes à palavra de Deus. Quando nós partimos para ir para a palavra de Deus ou pedir uma oração, nós já fizemos de tudo com a nossa própria força. E quando vê que não dá certo, aí vai procurar a Deus. Parecendo adolescente, sabe? Não fala nada para o pai. Depois que pisa na jaca, pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, o leite já derramou, a tampa já voou. Temos o que recuperar, aconselhar novamente, lição aprendida, e vamos caminhar de novo. E o nosso Deus, ele tem essa paciência conosco. Mas até a gente entender o propósito de Deus e a vontade de Deus, a gente se arrebenta todo, irmão, na vida. Seria mais inteligente a gente obedecer do que se sacrificar, como diz a palavra de Deus, obedecer ao Senhor. Entrar em teus atos, deixar de ser um peso estar na igreja, e passa a ser uma forma bendita, oportunidade para reger, render graças, cantar hinos de louvor e bendizer o teu santo nome. Quantas pessoas vêm no culto parecendo que está com um jugo no pescoço? O jugo é uma madeira que coloca em 2 animais no Nordeste para levar uma carroça. Quem é aqui de São Paulo não sabe o que é isso, né? Então, lá no Nordeste, a gente chama aqui de cangaia, ou canga, cangaia. É um tronco bem pesado que coloca no pescoço de 2 animais para poder puxar a carroça. Isso chama de jugo. Mas Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos... Isso é verdade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele pega esse fardo que é pesado na nossa vida e coloca um leve que a gente possa suportar. E mesmo esse leve a gente acha que é pesado. Tem uma situação que tinha uma pessoa que estava reclamando que a cruz dele era pesada. Sabe aquele? A minha cruz é pesada, é mais pesada que a sua. A minha situação é mais complicada que a sua. Cada um tem sua cruz. E aí Jesus levou essa pessoa, que estava reclamando da cruz, para uma sala que tinha muitas cruzes, vamos dizer assim. E ele lá falou para ele escolher uma cruz. Isso foi até uma peça que a gente fez. E de repente ele entrou na sala, viu cruz de todo formato, todo jeito, cruz perfeita, cruz grande, cruz de ouro, cruz de madeira. E aí ele foi bem no cantinho, olhou uma cruz assim, aí viu que ela estava quebrada de um lado. Ele falou: não, eu não vou pegar uma cruz dessa que está quebrada, eu sou muito importante para levar uma cruz dessa. Eu não vou levar isso, não. Aí foi lá na outra cruz, que era de ouro,
ó, linda, maravilhosa nessa cruz, e dá até para fazer um pingente para mim. Mas eu não quero essa não, porque é muito grande ainda, a cruz desse tamanho, irmãos. Aí depois que ele andou verificando todas as cruzes que tinha na sala, ele foi na menor que tinha lá no cantinho. Falou: Jesus, eu quero essa cruz aqui para eu levar. E Jesus falou para ele: essa é exatamente a cruz que você está levando. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos olhando a vida do outro, achando que a nossa é mais complicada do que a dele. O problema não é a complicação da nossa vida, o problema é o Deus que você está servindo, a maneira como você o conhece. Se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é poderoso mesmo, como diz a palavra de Deus, se você crê nessa premissa da palavra de Deus ou não. Entrar no ato do Senhor não é algo pesado, irmãos. É algo bendito, é a oportunidade de você externar tudo do seu ser, tudo aquilo que você é, com cânticos, hinos, louvor, bendizer o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor, igreja do Senhor. Quando a nossa mente é iluminada e quando as nossas emoções são despertadas, então a nossa vontade é acionada para obedecermos a Deus e adorá-lo com tudo que somos e temos. Aquilo impulsiona a gente. Eu sei quem é esse Deus. Eu estou aqui na igreja desde ontem. Vamos dizer, desde ontem eu estou aqui na igreja, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Isso é privilégio para nós, não é sacrifício algum. E isso tem que ser até o dia que eu tiver forças, como o pastor Rafael, né, hoje já está uma limitação, mas eu não quero olhar quando eu estiver nessa situação do pastor Rafael e lembrar, eu poderia ter feito e não fiz. Eu quero estar contente adorando a Deus por tudo aquilo que Deus usou a nossa vida para fazer. Como adorar ao Senhor em espírito e em verdade, irmãos? Para a gente finalizar. Primeira coisa, adorar com a nossa mente. Onde está a sua mente? É uma pergunta para você mesmo. Onde está a sua mente nesse momento, irmãos? No que você pensa toda semana, o dia inteiro? No dinheiro? Na promoção do trabalho? Como resolver suas dívidas? Como vai suprir a necessidade da casa? O que tem ocupado a sua mente? Segunda coisa, adorar com as nossas emoções. Como você tem externado na presença do Senhor a sua emoção na adoração? Tem sido de verdade? O fogo tem queimado dentro de você? Ou simplesmente é da boca para fora? Como é que está o coração na adoração? Como está a mente na adoração? Como é que está o teu corpo na adoração? Terceira coisa e última, escolhendo e tomando a decisão de adorar a Deus. Não é simplesmente cumprir uma tabela, cumprir uma escala. É vir realmente de coração, em espírito e em verdade. O Senhor me comissionou, o Senhor colocou meu nome lá e eu vou servir o privilégio de adorar ao Senhor o tempo todo e em todo o tempo. Então o desejo do Senhor é que tenhamos todo o nosso prazer na adoração, irmãos. Quanto mais nos deleitamos nele, mais ele é glorificado em nós. Amém? Que os irmãos possam levar essa palavra ao seu coração. Acredito que a partir deste momento, a nossa adoração não será mais a mesma. Aí fica a questão, vou obedecer à palavra de Deus ou eu vou continuar com meus próprios conceitos? Vou continuar sisudo diante da adoração? Vou continuar gelado diante da adoração? Ou eu vou adorar ao Senhor com todo o meu ser, com todo o meu tempo, com tudo que eu sou, com alegria, com prazer, com júbilo, cantando? Irmãos, eu fico muito triste quando o louvor está aqui ministrando e tem gente que fica com a boca fechada. Fechada. Parece que o culto é para ele. E não é para Deus. Se você tem esse entendimento, você vai abrir tua boca, você vai levantar teus braços, você vai se mexer onde você está e vai adorar a Deus. Não é porque o pastor está falando, não. Isso é adoração bíblica, irmãos. E se nós não fazemos isso, nós estamos em desobediência à palavra de Deus. Deixe a Deus usar vocês. Dê liberdade a Deus te conduzir na verdadeira adoração, porque Ele quer isso. Talvez Ele não encontre espaço em você para isso, mas Ele quer fazer isso e você sair daqui pipocando para a sua casa de alegria e adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vou convidar o grupo de louvor e depois... Não, peraí. Tiaguinho.
Eu vou convidar aqui rapidamente, uns 10 minutos, irmão, segura aí, o irmão Antônio, tá? Ele é da Igreja Batista, lá do Areião. Ele vai trazer aqui uma informação para a gente, um convite, isso em 10 minutos. O videozinho está preparado aí? Ele vai se apresentar, falar do projeto e depois a gente solta o vídeo aí. A graça e paz, irmãos. Os irmãos me perdoem aí que eu cheguei atrasado. Como disse o pastor aqui, quando o inimigo quer atrapalhar a gente é fogo. Peguei um carro, o carro não deu certo, aí eu ia trazer a Isabela comigo, aí não deu certo, o carro quebrou lá, a porta da igreja não estava abrindo, aí eu pedi vim de Uber Moto. Então eu agradeço aqui aos irmãos, agradeço primeiramente a Deus, agradeço ao pastor Ademilson que me deu essa oportunidade. Eu me chamo Antônio, eu sou da PIB do Areião, e eu vim falar um pouco das missões, né? Sobre missões. Eu vou estar indo para o Piauí, semana que vem, na comitiva do pastor Enoque. O pastor Enoque é o presidente, né, das missões nacionais, e nós estaremos indo, né? E eu pedi uma oportunidade aqui para o pastor Ademilson, para mim estar falando aqui de missões, né, sobre missões. Então, irmãos, como diz, né, nós devemos adorar e devemos também divulgar a palavra do Senhor, né? Porque quando eu fui chamado, eu relutei um pouco, eu não queria, né? Mas quando o Senhor me chamou para missões, aí o pastor Jailson me deu uma oportunidade e eu abracei essa oportunidade. E eu estarei indo lá para levar alimento, levar cesta básica, né, para as pessoas. E nós também a comitiva vai muita gente, tem enfermeira, tem dentista, né, massagista. E nós temos que levar a palavra do Senhor lá no sertão. Muitas crianças precisando, né, muitas pessoas. Eu não digo assim só o alimento, né, só a cesta básica, mas levar o alimento espiritual, né, a palavra do Senhor, para divulgar lá. Estou gostando muito de evangelismo, eu trabalho muito com evangelismo, com missões. Acho que foi o mês passado, nós estávamos fazendo evangelismo aqui no Jardim do Lago, né? Então, eu estou indo para lá. Será que tem um vídeo, pastor? Tem um vídeo? Pode passar o vídeo, por favor? Graça e paz, queridos amados irmãos, paz, irmãos. Estamos aqui com o Antônio. Nós estamos aqui felizes da vida porque nós vamos estar no sertão. O projeto Jesus Transforma o Sertão é um projeto que nasceu no coração de Deus, juntamente com o pastor Enoque. E nós estamos aqui felizes porque a igreja vai estar enviando também um servo do Senhor, vai estar cooperando naquele lugar, cooperando na formação ali de novas pessoas, cooperando também na formação ali daquela igreja, construindo aquela igreja, ajudando aquele local a mostrar que Jesus é o caminho, que Jesus transforma, que Jesus é a salvação. Então, Antônio, Deus te use naquele lugar. Amém. Que você possa ali mostrar o amor de Deus, testemunhar do amor de Deus, juntamente com todos naquele local, para que Jesus possa ser mostrado ali no Piauí, onde pessoas precisam de Jesus. E você, Antônio, é condicionado a isso. Nós vamos lá para levar a palavra, para pregar a palavra lá, porque, como diz em Mateus, né, ide a todos os povos e pregai o evangelho. Então nós vamos lá para pregar a palavra, nós vamos levar o alimento, mas não só o alimento para as pessoas, mas o alimento espiritual para aquelas pessoas se converterem e buscar a Jesus a cada vez mais. Porque Jesus transforma. Jesus transforma, Jesus cura, Jesus salva. Amém. Deus abençoe. E você, cooperar, quer nos ajudar, você pode ir com ele também. Você pode ir com o Antônio, fazendo com que você possa ir orando pela vida dele. Você possa também estar ofertando, contribuindo para que ele possa também ajudar lá na cesta básica. Você pode estar indo também com ele em espírito de oração e também ajudando para que o Antônio também, como foi impactado, possa impactar pessoas com testemunho da vida dele. Deus te abençoe, que Deus te use naquele lugar. Glória a Deus, pastor. Amém. Amém.
Amém, irmãos? Vocês viram no vídeo, tem uns materiais aí de construção. Nós também, o pastor Enoque, nós construímos igreja, né? Plantadores de igreja. Já tem um pessoal lá começando a obra, aí nós chegamos para terminarmos, né? Eletricista, pintor, pedreiro. Então nós chegamos lá e terminamos a igreja, deixamos a igreja pronta lá. Então nós levamos não só evangelismo, alimento, mas nós também construímos igrejas lá. E esse projeto, né, nasceu no coração do pastor Enoque. E eu gostei muito, porque é a primeira vez que eu estou indo, né? Eu não sei se muitos me conhecem aqui, mas eu sou novo na caminhada, né? Eu tive uma oportunidade aí, eu tive uns problemas aí, mas graças a Deus, Deus me resgatou de um lugar que eu estava nas trevas, né, praticamente. Mas graças a Deus, Deus é o nosso Salvador, né, nosso guia. E então por isso que eu gostei muito desse projeto. Aí nós vamos chegar lá, construir essa igreja. Nós terminamos a igreja em 8 dias, porque a parte da fundação já está pronta, né, quando nós chegamos lá. E aí nós levamos o alimento, os remédios, leva remédio também, tem enfermeira, dentista, né? E aí eu estarei indo para lá. Então, irmãos, eu gostaria que vocês me abençoassem aí em oração, ajudassem bastante. Eu vou divulgar, eu estou divulgando várias igrejas, né? Eu vou levar o nome da igreja aqui, a igreja do Heliópolis, a PIB do Areião. Eu estarei lá representando não só a minha igreja, mas a de vocês e a PIB do Heliópolis também. E aí eu trouxe umas plantinhas ali, plantinhas suculentas. Se caso os irmãos quiserem abençoar, eu estarei ali com a plantinha. É uma oferta de amor, não é venda não, é uma oferta de amor. Quem quiser abençoar depois do culto, eu estarei aceitando aí. Muito obrigado aí aos irmãos. Eu tenho uma palavra para falar aqui, rapidinho, pastor. Provérbios 19:17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Então nós temos que ajudar a quem está precisando, porque nós também precisamos disso. Eu mesmo já precisei, né? E me ajudaram, e agora eu quero levar essa palavra a quem precisa. Rapidinho aqui, pastor, eu vou falar uma última palavra. O projeto Jesus Transforma. Eu vou falar que Jesus transforma, vou falar sobre mim mesmo, porque Jesus me transformou, porque o ano passado, nesse mesmo mês, eu estava na rua, estava morando na rua. Mas graças a Deus, Jesus me transformou e me tirou das ruas. Eu agradeço muito, obrigado. Obrigado a oportunidade, pastor. Obrigado, Senhor. E agradeço a todos aí pela oportunidade. Vamos orar por você, né? Vamos orar. Estenda suas mãos para o Antônio, desafio. Eu tive também um desafio desse em 2018, para levantar uma igreja em Juazeiro do Norte, Ceará. Em 7 dias, conseguimos, né, pela graça do Senhor. No 7º dia, estava em ponto de laje. E de 12 pessoas que foram convidadas da Conexão PIB, só foram 9, e desses 9 estava eu, e o único que sabia levantar a parede era eu. Os demais só foi como peso morto. Mas Deus deu graça e colocou pessoas lá mesmo de Juazeiro para nos ajudar ali. E hoje está bênção lá, tudo pronto, sendo bênção. Assim vai ser na vida também do Antônio e de toda aquela caravana que irá lá para o Piauí, levar Jesus, a esperança que salva aquelas vidas. Senhor, nosso Deus, obrigado, Jesus, pela vida do Antônio, Deus, que se despertou, Senhor, atendeu o teu chamado, Senhor, assim, a comissão, ó Deus, de cumprir, ó Deus, a tua ordem. Ele está indo levando o evangelho, Senhor. Não apenas a palavra de Deus, ó Deus, mas a vida dele como adorador, Senhor, através, Senhor, do gesto de construir, de servir, de levar uma cesta básica, de evangelizar, ó Deus, de cuidar, ó Deus, dos rebanhos do Senhor que está espalhado lá no Nordeste, Senhor, que não é muito fácil, Deus, uma região, ó Deus, onde opera, Senhor, a macumbaria, o satanismo, Senhor, a prostituição, ó Deus, também, Senhor, o tráfico de crianças, ó Deus, que o Senhor venha dar, ó Deus, poder a cada um que estará ali, Senhor, livrando do mal, Senhor, que o inimigo não venha, Senhor, causar nenhum danos a eles lá nessa obra, Deus, mas se porventura tiver algum levante, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus.
abençoe a viagem dele indo, depois voltando, contando para nós tudo o que aconteceu lá, as vidas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus, ó Deus. Abençoe também, ó Deus, a venda, Senhor, das plantas que ele trouxe ali, Senhor, um preço simbólico para ajudá-lo, Senhor, na viagem, Deus. Que possamos orar e ser parceiros, ó Deus, da obra missionária, seja na vida do Antônio, do missionário Beto e todos aqueles que irão vir, Senhor, divulgar o seu trabalho, porque isso é reino do Senhor expandindo na terra. No nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Depois você expõe lá as plantas suculentas, é isso, né? E a gente vai lá ver. Eu pretendo, se Deus me permitir, ainda vir dar um testemunho. Ok, depois você vem dar seu testemunho aí, tá bom? Louvor? Vamos ficar de pé para cantar essa última música? Som. Som. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom.
aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Essas palmas foram para Deus? Tem que bater até arder a mão. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória ao Senhor. Quando doer a mão, quando arder, né, aí a gente para. Isso é adoração ao Senhor. Só um minutinho, segura aí, ainda fica em pé que a gente vai estar terminando. Eu vou colocar ali no mural, irmãos, toda a parte de organograma de ministério da igreja, tá? Então, a quem você tem que procurar em cada ministério, para não ficar dando tiro aí em todo mundo, tem as pessoas responsáveis por cada coisa aqui. Louvor, Tiago e a Gabi, está aqui em cima. Qualquer coisa referente ao louvor, procure Tiago e a Gabi. Mixagem e projeção. Por enquanto, o Tiago está fazendo a escala, mas até desenvolver um líder também para essa área, que são os meninos ali da mesa, né? Ó, o Luiz aí mandando bala, né? A Samara ali, Deus abençoe a vida de vocês nessa noite aqui, tá? Então, a gente tem uma equipe muito boa aí, que é o Anderson, Samara, Natiele, Lucas, Marcos, Luiz, Gilza, Pedro e Tawane, né? São pessoal que cuida dessa parte de som e mídia. Então, por favor, em nome de Jesus, você que não faz parte dessa equipe, não ponha a mão naquilo que não é da sua competência. Por mais bom senso que tenha, para a gente organizar tudo, para não ter nenhum problema, deixe essas pessoas cuidarem daquilo que Deus designou para a vida deles, tá bom? Educação religiosa, quem vos fala, diaconia, temos aí o quadro maravilhoso com o ingresso da irmã Maria José, jovens Caleb e a Camila, infantil Natiele e Bianca, cozinha Isabel Edna, mulheres Isabel, né, e a irmã Ieda, homens Joaquim, o Rogério, comitê de eventos, né, tem também 12 pessoas aqui, que nós vamos colocar aqui, depois os irmãos aí, zeladoria, oficina de elétrica, artesanato, corte e costura, evangelismo discipulado, promoção de missões, a irmã Edna ali atrás do irmão Antônio, comunicação e classe bem-vindos. Todo esse ministério tem um dono e tem um líder. Então, respeite, seja submisso e procure essa pessoa para poder estar te ajudando em algum momento aí, tá bom? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, como verdadeiros adoradores, Senhor. Nós externamos aqui, Senhor, tudo que é verdade dentro do coração, da mente, Senhor, do nosso ser, no nosso dia a dia, Senhor. O Senhor tem se agradado dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de adoração, que a nossa casa seja um pedacinho do céu, ó Deus, onde o Senhor tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo é bem-vindo, onde o que acontece na nossa casa não venha aborrecer a presença e santidade do Espírito Santo, o qual nós buscamos todo dia aqui neste lugar de oração. Abençoe a tua igreja, Tele de Menezes, toda a família aqui representada, aqueles que estão aqui, os que não vieram, Senhor, visita neste momento, Deus. Tu sabes, Senhor, das demandas, das lutas, o que eles estão passando, Deus, e o Senhor é especialista em resolver qualquer problema, seja ele até aquele problema que o médico fala que não tem cura. Para Deus a única palavra é dele. Se ele falou, está falado. Ele abre porta onde não tem, e ele fecha portas também onde não tem, por amor daquele que o ama. Nos abençoe, Senhor, essa noite, nos abençoe essa semana, Deus, que já está findando, Senhor, esse mês de junho, ó Deus. Iremos adentrar o mês de julho daqui a pouco, Senhor, com toda a programação até dezembro, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, confirmando, Senhor, trazendo, Senhor, aqueles que hão de ser salvos, Deus, e que a nossa comunhão com o Senhor nunca falte, que a nossa comunhão entre nossos irmãos também não falte, que possamos estar juntos, unidos no mesmo propósito, que é ganhar almas para Cristo e te louvar e te adorar a cada dia, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus e te agradeço, Pai, por cada um que apresentou, que se prontificou, Senhor, que serviu essa noite de alguma forma, direta e indiretamente, a equipe de louvor, a equipe da mídia, os diáconos, Senhor, os professores, a professora lá em cima, Deus, cuidando das crianças, quem fez e preparou o café para nós, que vamos descer para tomar o café e para fechar assim, Senhor, o culto, Senhor, coletivo. Mas daqui a pouco, Jesus, estaremos na nossa casa, estaremos na nossa luta do dia a dia,
mataremos mais leões durante essa semana, mas que nunca falte em nós a tua presença e a vontade de te adorar. Em nome de Jesus, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja real na vida de cada um crente que adora o Senhor em espírito e em verdade, hoje até a vinda do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Dê um abraço no seu irmão e descemos para tomar um café. Pessoal, rapidinho, quem é de direção de culto, louvor e mídia, fica aí rapidão, 5 minutinhos para falar com vocês.